nosso convidado é o desembargador Humberto Guaspari Sudbrar. O desembargador participa com um artigo no livro Violência e Cidadania, Práticas Sociológicas e Compromissos Sociais. Essa obra que foi lançada recentemente aqui em Porto Alegre. Seja bem-vindo, desembargador. E este livro é o resultado do trabalho do Grupo de Pesquisa Violência e Cidadania, que é sediado na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. Nos discorra, por gentileza, um pouco a respeito desse trabalho realizado e no que resultou neste livro. Realmente o grupo existe há mais de 20 anos, coordenado pelo professor José Vicente Tavares dos Santos, do programa de pós-graduação em Sociologia da URGS, e comemorando esses 20 anos, foi lançado esse livro com diversos temas em torno do tema central, que é a violência e cidadania. Por exemplo, a produção social da violência, um artigo que examina aquele programa Linha Direta. Sim. Da TV Globo, e em que há a participação da população denunciando, não é? Há um estudo crítico sobre esse programa. Há também trabalho sobre a prevenção da violência, sobre o crime organizado, inclusive um mapeamento do crime organizado no Rio Grande do Sul, os diversos tipos de crime organizado, e sobre juventude e violência. Há um estudo sobre as adolescentes que cumprem medida socioeducativa na fase, né? Inclusive, sugestivamente, o estudo se chama Casa das Bonecas, que é o local que é conhecido nesse estabelecimento da fase. E há um outro tópico mais geral, onde está o meu trabalho, que se chama Direito e Injustiça. Sobre prisões, há trabalhos sobre prisões. Quer dizer, é uma discussão muito ampla e abrangente sobre a violência nos seus mais diferentes aspectos. Mais diferentes aspectos. E o que caracteriza basicamente é a transdisciplinaridade. Ou seja, a maioria dos autores são sociólogos, mas vários não são. Eu, por exemplo, sou jurista. Há mais um ou dois operadores do direito. Há psicólogos e o que se ressalta, o que se percebe é essa preocupação de alargar as fronteiras de cada área de conhecimento. Eu me lembro quando eu comecei a estudar criminologia, que eu sou professor também de criminologia e direitos humanos, eu me dei conta das limitações do direito positivo, e esse é o objeto do meu trabalho, do meu artigo, que se intitula A Insuficiência do Direito Penal e a Necessidade de se recorrer aos direitos humanos. Eu sempre achei o direito positivo, o direito penal, que é dogmático, valorativo, tem todas essas características, muito limitado, e sempre procurei fugir um pouco dele, buscando o conhecimento da sociologia, da criminologia, e eu me lembro que 20 anos atrás havia muito preconceito, tanto da parte do sociólogo em relação ao operador do direito, quanto do operador do direito, principalmente dos juízes e membros do Ministério Público, em relação ao sociólogo. Isso porque o sociólogo, em geral, tem uma visão crítica, né? Ele é um teórico, mas ele tem essa visão crítica. E os operadores do direito têm alguns preconceitos, né? Tinham, eu diria, porque hoje há um congraçamento, há uma relação muito saudável, há muitas pesquisas feitas em conjunto, tanto com operadores do direito, com profissionais da área de ciências sociais. Este grupo, né, que estuda a violência está reunido há cerca de 20 anos. O senhor está com eles há quanto tempo? Não, eu já estou há 20 anos. O senhor já faz parte desde o início. E de lá para cá, qual é a análise que o senhor faz no que se refere à violência? Houve um aumento na violência no Brasil? Houve alguma... O que mudou? Apareceram novos grupos.
hoje que estão aí fazendo parte até mesmo das estatísticas ligadas à violência. Hoje nós falamos muito em milícias e originariamente não surgiu com essa denominação. Por coincidência, a minha tese de doutorado, que eu fiz em Paris, na Universidade de Paris 1, foi sobre grupos de extermínio, envolvendo o extermínio de meninos de rua no Brasil. E eu fiz um estudo desde a história dos grupos de extermínio que surgiram no Brasil nos anos 50, mais especificamente em 1955, no antigo estado da Guanabara, na Delegacia de Feitos Especiais, com o objetivo de eliminar fisicamente os bandidos. Depois ela teve e nasceu, digamos assim, com uma filosofia, não vou dizer naturalmente, evidentemente, positiva, porque a eliminação física de alguém, uma justiça privada nunca vai ter nada que se possa considerar positivo, que se possa aceitar, mas não era tão cruel como a ação dos grupos de extermínio, dos justiceiros, das milícias hoje, que é a eliminação física por dinheiro, por simulando autos de resistência quando há a participação de policiais. Como? E há também a questão dos crimes muitas vezes encomendados. Encomendados também, não é? Mas havia alguns princípios, eu vou dizer assim, havia uma ética, se pode chamar de ética. Que pode ter se perdido ao longo... Se perdeu ao longo dos anos, houve um efeito dominó, foram se criando vários grupos que matavam por dinheiro. Agora, desembargador, do início desse movimento para cá, até vou aproveitar um pouco, não é, da sua sabedoria nesse campo e que traz também muita curiosidade para a população. O início destes grupos, havia já a participação de policiais? Sim, sempre houve. Ele iniciou através de policiais. Como eu dizia, na Delegacia de Feitos Especiais, no Rio de Janeiro, no antigo estado da Guanabara. Depois, esse grupo foi transplantado para São Paulo, né? Isso já no tempo do regime militar, e por incrível que pareça, levado pelo secretário de Segurança, que foi um conhecido jurista, que acabou até virando desembargador depois, e se desenvolveu por todo o Brasil, não é? E no tempo do regime militar houve ações, inclusive com fins políticos, não é? E aí se misturou fins políticos com fins não políticos, com corrupção, não é? Nós tivemos delegados conhecidos que participaram desses grupos, como o delegado Sérgio Fleury, não é? Mariel Mariscotti, e tantos outros que ficaram conhecidos pelo seu envolvimento tanto com o lado político quanto com a corrupção. Agora, desembargador, houve aumento da violência no Brasil? Ou hoje os crimes eles estão sendo mais divulgados, a população está tendo mais acesso a esse tipo de informação? Não, a criminalidade aumentou? Não, a criminalidade aumentou, embora haja estudos, embora haja preocupação com a diminuição dos índices de desigualdade social, persistem os fatores que desencadeiam a criminalidade. Quanto maior a diferença entre classes, maior diferença entre o baixo salário ao alto salário, essa discrepância que há, ela tende a aumentar cada vez mais a violência. Em países muito pobres o índice de violência não é tão grande, assim como os muito ricos. Não, mas também em países muito pobres há também, eu acho que a questão dominante, digamos assim, na gênese do crime é a questão sociopolítica, né, socioeconômica, eu acho. Hoje em dia está havendo uma preocupação com um retorno ao período lombrosiano, né, aos chamados neolombrosianos que fazem pesquisas, mas eu sempre respondo com o Roberto Lira Filho, que para mim foi o maior criminólogo brasileiro,
ele dizia que essa microcriminologia ela pode explicar 0,1% da criminalidade que ocorre, mas a grande massa da criminalidade decorre de fatores sociopolítico-econômicos, não é? E a realidade internacional, isso aí, as questões globais refletem as relações nisso? de poder, as divergências de valores entre as classes sociais, o consumismo hoje no Brasil que leva as pessoas que não têm os recursos, mas que querem ter os mesmos bens daqueles que possuem e que mostram, né? Os meios de comunicação de massa mostram as pessoas usufruindo desses bens, essa propaganda massiva que gera frustração nos grandes setores da população. Então, tudo isso leva à corrupção, né, que ocorre, né, no nosso país com tanto vigor, não é? A falta de exemplo dos políticos. Então, as pessoas, os jovens, não têm mais aqueles valores, não é? Não acreditam mais, né? Não há perspectiva da pessoa ascender por um trabalho honesto, não é? Então isso tudo frustra muito a pessoa, há um consumismo desenfreado, há uma competitividade É uma desenfreada. valorização do ter também, não é? Se eu tenho, eu posso ser feliz, não necessariamente. O ter e o aparecer, não é? Veja o exemplo dos automóveis, nós não temos condições, as nossas cidades não comportam tantos veículos, mas as pessoas cada vez adquirem mais veículos e veículos caros, veículos luxuosos, que muitas vezes elas não têm condições de manter nem de adquirir. Às vezes não tem nem uma casa própria, não mas tem, tem um comem carro mal, que custaria se alimentam o suficiente mal, para dar mas entrada tem o numa carro, casa. tem as roupas de grife. Então há uma série de desvalores que acabam predominando. Não é? Quer dizer, a violência hoje, eu até coloquei anteriormente que nos países mais pobres os índices de violência poderiam não ser tão altos quanto nos países que há essa diferença muito grande entre as classes. Pelo que o senhor colocou e o senhor estuda esse assunto, isso não corresponde à realidade. Quer dizer, a violência está em todas as esferas sociais. Sim, acho que sim. Acredito que sim. Claro que em locais em que a religiosidade, em que a passividade, em que as populações são menos ativas e não reivindicam, haverá digamos assim, não haverá violência, não haverá luta, não haverá confronto, mas isso pode ser uma faca de dois gumes, pode-se estar reprimindo uma postura que redundará anos depois em ações violentas. Veja o caso dos alguns países muçulmanos, não é, que está ocorrendo agora, que foram reprimidos e que agora estão reagindo com violência contra anos de repressão. Agora, este livro aqui pode ser também muito bem lido, absorvido e discutido por parte da população que tem assuntos que dizem a ver com o nosso dia a dia. Como o senhor bem colocou, um dos pontos que chama a atenção da população e nos preocupa a todos de uma forma muito especial é o caso de participação cada vez maior de adolescentes, não é, em crimes, e muitas vezes nós nos sentimos de mãos amarradas, de mãos atadas, de que maneira eles poderão ser punidos? Será que a criminalidade vai ter um fim ou eles vão estar se encaminhando para um mundo cada vez mais violento? Então são discussões que eu acho que também a partir dessa leitura que a população vai ter a possibilidade de dentro de casa discutir, não é, no ambiente escolar, que eu acho que também é muito propício a isso. O livro é bastante rico, há vários trabalhos, vários enfoques. Eu recomendo a leitura para as pessoas que se interessam pelos problemas que são abordados, tanto problemas locais quanto problemas globais, não é? Envolvendo a mundialização e como ela atinge particularmente o nosso país, né? Um país que está em crescimento, mas que ainda sofre com vários problemas
dentre os quais me parece que o principal ainda é o da desigualdade de renda, né? A injusta distribuição de renda que gera esses problemas sociais que, por sua vez, vão se refletir no aumento da criminalidade. Obrigada pela sua presença, desembargador Humberto Guaspari Sudbrach, que deverá voltar outras vezes para que possamos falar sobre violência, não é? De que maneira a população pode se proteger e discutir este assunto de uma forma sempre muito ampla e aberta. O programa Justiça Gaúcha de hoje vai ficando por aqui. Se você quer mandar uma mensagem para a nossa produção, anote agora o nosso e-mail, é imprensa@tj.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa.